Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Pessoas queridas, é um prazer estar novamente com vocês nesse programa Café com Karina, idealizado para apresentar pessoas inspiradoras, projetos que fazem a gente entender algumas motivações de continuar a vida. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui nesse programa uma pessoa que eu fiquei encantada. Eu tive o privilégio de participar de um evento, e nesse evento a Gabi estava comigo, e eu fiquei encantada quando assisti a apresentação do Rafinha, que é essa pessoa incrível, divertida, leve. Depois da palestra dele, a minha palestra ia ser depois, mas depois da palestra dele, eu fiquei tão, assim, encantada que eu fui direto para conversar com ele, né? Muito, assim, de um jeito sem timidez. Eu fui além da minha timidez e falei assim: Ravi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria condições de um dia participar de um dos eventos que eu organizo? E assim, a resposta não só foi de um jeito tão simpático, mas tão acolhedor, que a presença do Rafinha depois desse evento ficou muito em mim. E aí eu decidi, né, convidá-lo, né, para participar desse programa, para vocês verem que beleza de pessoa que é ele. Rafinha, obrigada por ter aceitado o meu convite. E eu queria que você contasse sobre você, sobre o teu projeto, porque até o dia do evento eu não te conhecia. A Gabi te conhecia, inclusive te seguia nas redes, e ela me mostrou enquanto você estava apresentando, olha aqui, eu falei, gente, esse homem é genial, né? O trabalho que ele faz, a alegria que ele, né, entrega para o mundo. Então, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, nossa, que delícia estar aqui batendo esse papo com você. Eu falei muito de você, de vocês, depois daquele evento aqui em casa, porque também vocês ficaram em mim também. De alguma forma marcou ali a presença de vocês na minha fala ali, foi, para mim foi muito especial. E que bom que a gente está aqui. Obrigado pelo convite a todos que estão assistindo a gente. Olha, eu tô até com o meu violão aqui já, Karina, porque eu acho que as coisas já têm vou me apresentar assim, as coisas já têm o seu peso, né? A dor já dói, vamos dizer assim. Então, por que não a gente tentar passar por elas de um jeito mais leve, para a gente poder também aproveitar melhor as delícias da vida também. Então, eu como músico e formado em psicologia, decidi fazer da minha existência artística, digamos assim, criar coisas para que as pessoas pudessem se encontrar mais consigo mesmas. E eu estou nesse momento de também encontrar mais comigo, escutar mais meu coração, para passar melhor pelas tempestades, porque elas virão. Mas existe um sol dentro de nós que pode prevalecer. Me conta um pouquinho como é que você se formou como psicólogo primeiro e depois foi músico, ou você, né, na tua vida, aconteceu tudo junto e misturado? Conta um pouquinho como é que foi essa história de você, inclusive dar palestras, né, fazendo essa articulação entre psicologia, música. Legal. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu já tocava. A música entrou bem cedinho assim na minha vida. Meu pai toca também por hobby. Eu já gostava de compor, fazer paródias na escola e compor músicas para homenagear as pessoas que eu amo. Então, com 11, 12, 13, 14, 15, já tocava, mas assim, tocava ali, era o sonho, era ter uma banda. Eu participava da banda da rua de casa e tal. E a psicologia era uma certeza dentro de mim que eu queria estudar psicologia. E a música foi me invadindo. Então, quando chegou, me formei no colégio, eu vou fazer faculdade de psicologia.
Só que aí a música ela foi ficando mais presente durante a faculdade. Tem uma curiosidade, a gente criou uma banda na faculdade que chamava Super Id. Não era nem id, nem ego, nem super ego, era Super Id. E o baterista da banda é o Ricardo Primi, que é um psicólogo, escritor, pesquisador maravilhoso. Ele era o meu orientador no TCC e tocava bateria comigo na banda. E os outros dois colegas de faculdade, que hoje também são psicólogos incríveis, era uma banda de 4 psicólogos. E aí tinha muitas meninas na sala, elas iam assistir a gente, aí o pessoal da engenharia descobriu que quando a gente tocava, ia bastante moças, aí eles começaram a ir também. Nossa banda pegou fama de ser uma banda que lotava os lugares. Então, durante a faculdade, o pessoal me chamava de psicomúsico, porque a música ficou muito presente. Eu cantei no discurso final da colação de grau. Então, aí foi entre 17 e 22, né? Que houve essa fusão da música com a psicologia. Me formei e já ganhava um dinheirinho ali cantando, tanto em bar, sozinho, compondo, ou com a banda Superíde, ou com a outra banda da cidade que eu participava aqui também, da minha cidade. Então, eu falei, nossa, já é o meu trabalho. Mas eu tinha um desejo muito grande de juntar as duas coisas algum dia. E aí, passado 10 anos, foi amadurecendo a ideia de criar uma palestra com mais presença da psicologia. Porque eu pulei uma parte do assunto, mas na minha formação, depois que eu me formei, continuei tocando, compus, gravei alguns CDs, DVDs, toquei na noite, tive algumas regravações importantes, fui para alguns programas legais e tal. E a minha música já tinha um toque de psicologia no sentido de tentar levar uma mensagem de esperança. Ou algum golinho de tentativa de cura, mesmo que fosse assim. Então, quem assistia meu show já percebia que eu falava durante as canções, tentava levar uma mensagem. A palestra só mudou a dose. O gole de psicologia aumentou e a música continuou presente. O meu show já tinha muita música e um gole de psicologia menor. Então foi uma coisa que começou a música, a psicologia entrou com muita força e no fim das contas eu fiz um drink da minha felicidade ali, misturando um pouquinho de cada um e vai oscilando. Vezes é mais música, vezes é mais psicologia, mas elas estão juntas. E aí hoje meu trabalho principal neste momento, além de compor as músicas e as paródias sobre assuntos do dia a dia, para trazer realidade também para a arte, é fazer essa palestra em que eu junto a música e a psicologia. Eu sou testemunha, né, do quanto você encanta as pessoas, né? Porque assim, acaba sendo, né, o lúdico junto também, né? E aí, Rafinha, parece que teve um evento, né, que foi o nascimento, né, dos teus bebês, né? Então, assim, que a partir daí você também, né, trouxe muitos pais, né? Então você acabou, inclusive, sendo um porta-voz da educação, né? Da orientação parental também, né? Eu acho que, eu não sei se eu estou enganada, mas conta como é que foi também essa história de você fazer paródias, né? É uma história muito legal, cara, porque tem muito a ver com saúde emocional da família, da mãe, né? Foi quando meu primeiro filho nasceu, o Tito já está com 3 anos e meio, com um mês é, de nascimento dele, e eu estava tentando ser o mais ligado possível na minha esposa, né? Tinha essa visão da saúde emocional da mãe, do puerpério, e achava que estava fazendo o meu melhor, mas eu percebi que eu não estava entendendo o que realmente doía para ela e tal. Até que ela teve uma comunicação muito clara comigo e falou: amor, eu preciso que fique mais leve, me ajuda a deixar mais leve. E aí, a vida inteira compondo canções para homenagear a mãe, a esposa, o filho ainda não, né, mas os amigos, e tentando curar as pessoas, e eu não ia fazer isso com a minha própria esposa. Então, eu percebi que ela precisava de leveza mesmo, né, que ela pediu. Aí eu comecei a ter uma ideia de fazer uma brincadeira, de trocar as letras das músicas infantis e dizer, se elas falassem a verdade, como que seriam as músicas infantis se elas falassem a verdade do pai e da mãe quando tem um neném pequeno. Porque é um pouco romantizado, hoje em dia já não está tanto, e a minha terapeuta na época falava muito, olha, é maravilhoso, precisa do romance, não vamos tirar todo o romance também de ser pai e mãe, mas no começo não vai ser simples. E aí
comecei a fazer as paródias para animar a minha esposa, para deixar o dia mais leve, o momento mais leve. Peguei os assuntos que realmente doía para ela, que foi no começo a privação de sono, a falta de liberdade, o desgaste, excesso de tarefas, de sentimento de culpa por não estar conseguindo fazer tudo. E aí comecei a fazer umas paródias sobre isso, só que eu filmei a reação da minha esposa e a internet adorou. Canta um pouquinho dessa primeira música, vai, que você fez para deixar a tua esposa mais leve. A primeira foi: e se o Mundo Bita contasse como é que é de verdade? Bom dia, saudades de quando a gente dormia. Domingo eu acordava meio-dia e agora comemora 3 horinhas. Aí vem recado pro pai: levanta, esquece aquele tempo a mais na cama. Se o filho não chamar, a mulher chama. Acorda igual zumbi, mas não reclama. Claro que não, tô só fazendo a minha parte. Ah, quando eu dormia de manhã, era tão bom, ficou pra trás, despertador, agora eu nem preciso mais. Aí a gente riu muito juntos, ela se divertiu um dia, ela conta que o dia ficou mais leve, eu fiz vários pedacinhos, né? Eu falei: o que mais tá pegando? Ela falou: liberdade, os amigos passeando, que a gente não consegue nem ir na esquina, nem no banheiro eu consigo direito. Falei: deixa comigo. Ela falou: o quê? Vamos passear? Eu falei: não, fiz uma paródia. 5 amiguinhos foram passear, foram pra montanha e pra praia. A mamãe quis ir kkkk, só quem não tem filho que pode ir lá. Aí a gente riu pra caramba, ela se divertiu. A gente não conseguia namorar direito na época, né? Porque imagina, nem com um mês. Qual a chance da gente conseguir namorar? E aí eu também falei sobre isso com música, né? Meu pintinho tá tão sozinho. E aí todo mundo riu muito. A internet veio abaixo com essa música. E aí que eu pensei: opa, a gente tá falando de um assunto difícil de ser dito. Tá todo mundo comentando, dizendo: olha, é assim mesmo. Às vezes um casal fica anos sem conversar sobre isso. Amigos meus vieram falar comigo: cara, você fez a brincadeira do pintinho amarelinho. Faz 2 anos que eu não tenho relação com minha esposa e a gente não consegue conversar sobre isso. Aí a gente riu junto na sua música, mas a gente se olhou e eu pensei: a gente tem que conversar, né? E ela, olha o poder do humor junto com a arte, né? Aí eu percebi que era mais profundo do que eu estava achando, né? Aí eu falei: olha, tem outros temas aqui mais difíceis. Daí eu peguei um segundo episódio, cantei como se fosse o filho cantando para a mãe. Aí chegou a angústia da separação, né? Que o bebê começa a perceber que ele e a mãe não são a mesma pessoa. E a minha esposa falou: amor do céu, eu viro as costas, olha como ele fica. Ela falou: tô me sentindo assim, é a coisa que eu mais amo no mundo, mas está me aprisionando de algum jeito. Mas eu me sinto culpada de dizer isso. Daí eu fiz a música. Virei as costas, meu neném chorou. Fui só ali fora, meu neném chorou. Fui no banheiro, meu neném chorou. Filho, eu só quero cagar. Desculpa, já vou. Mas daí vem a mãe cantando pro filho e posteriormente o filho cantando pra mãe. Como que ele cantaria? Desculpa, mãe, eu tô meio sensível. É que eu tô descobrindo quem eu sou. Achava que a gente era a mesma pessoa. Você é minha bússola, meu grande amor. E quando você sai, eu fico perdidão. Começo a chorar. Você quem fabricou meu coração pra eu te amar. E aí voltou a falar sobre o assunto mais profundo. Minha esposa se emocionou no vídeo. Aí as mães começaram a falar: gente, eu achei que era pra eu rir na paródia, tô chorando. E aí eu depois escrevi sobre o desmame, como é difícil pra mãe. Escrevi sobre a mãe que tem que voltar pro mercado de trabalho e deixar o filho em casa ou numa creche. E aí, com a visão do filho cantando pra mãe, e comecei a falar: opa, olha a psicologia aí, né, no meu colo. E eu me senti com uma responsabilidade, né, de não só fazer paródias engraçadas, divertidas, mas que elas tivessem esse golinho de trazer um pouco de luz mesmo,
por um momento que é tão difícil. E olha, Karina, que coisa, né? Nem todo mundo é pai e mãe, mas todo mundo é filho. Então todas as pessoas passaram por esse processo, fazem parte desse puerpério de algum jeito. E aí a depressão pós-parto hoje em dia já é mais falada, mas imagina antigamente. Nem a depressão era muito... Era um assunto, era um tabu, né? Você sabe melhor que eu. Agora imagina a depressão pós-parto de uma mãe que tem que dar conta do filho e ser uma mãezona e fazer tudo, e dar de mamar, e ainda cuidar da casa, ainda sair para trabalhar, e, enfim. Aí eu agarrei essa missão, sabe? Até deixei um pouco de lado as composições durante um tempo, para focar nas paródias, porque eu sentia que a paródia ela comunicava mais rápido. E aí, no meio das paródias, comecei a compor também músicas sobre esse momento da paternidade, especialmente com a visão do filho para a mãe. Então, eu sinto que a mãe é a pessoa... Sinto não, né? Eu sei que a mãe é quem mais faz pelo filho e é a que mais se cobra. É a que mais se doa e é a que mais se martiriza. Parece injusto. Poxa, se tem alguém que não deve sentir culpa aqui em casa por fazer ou deixar de fazer, é a minha esposa, por tudo que ela faz. E sem dúvida ela é a que mais se cobra, a que mais. E aí eu comecei a lembrar da minha mãe, né? Que até hoje faz tudo isso. Já tinha uma música que eu fiz para minha mãe, que chama 1.000.000 de vezes. Eu não tinha noção do que eu estava escrevendo. Eu fiz uma música, achei ela linda, mas só fui entender tudo que minha mãe fez, eu entender um pouco melhor depois que minha esposa engravidou. Em 9 meses de Pode gravidez. cantar essa música pra gente? Claro que sim. Por favor. Essa música chama 1.000.000 de vezes. Se eu estiver falando muito, você pode me interromper, tá, cara? Essa música chama 1.000.000 de vezes porque essa música é uma conta. Um dia minha mãe falou assim, filho, pegou o guarda-chuva? Peguei, mãe. Passou meia hora, filho, você pegou o guarda-chuva? Eu falei, peguei, mãe. 5 minutos depois ela repetiu, filho, e o guarda-chuva? Eu respirei fundo e quase perdi a paciência com a minha mãe. Né? Eu brinco, a minha mãe é igual o jornal, tem 3 edições por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ela conta uma história de manhã, ela conta de novo à tarde, e de noite ela ainda repete. E às vezes a gente perde paciência com a mãe, né? Porque ela repetiu uma história 2 ou 3 vezes. Aí eu escutei uma voz espiritual me dizendo, filho, vai lá no seu quarto, pega seu violão e faz as contas. De quantas vezes a sua mãe já repetiu coisas por causa de você. Já teve que fazer coisas repetidas por causa de você. E aí depois você pensa melhor se você tem direito de perder a paciência com ela, porque ela contou uma história 3 vezes. 9 meses, você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes, me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes, me deu o conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes, entregou meu cartãozinho de visitas em todo lugar. E umas 1000 vezes, falou bem de mim por aí, pra quem quisesse escutar. 2000 vezes, assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor. 5000 vezes, encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes, pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes, esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes, rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5
5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. E viva as mamães. Rafinha, é extraordinário, porque você se torna um porta-voz, né? Como é que é seu processo de criação? É a coisa mais linda, né? Olha, eu sinto que a inspiração, a parte de insights e de ideias, de alguma coisa que tocou, realmente eu tento sentir mesmo, sabe? Nossa, aquele dia alguma coisa falou comigo mesmo, sabe? Meu olho encheu de lágrima mesmo, me deu uma arrepiada mesmo. Mas isso às vezes é muito sutil, às vezes é pouco. Depois disso, precisa de um tempo muito maior de transpiração, sabe? De sentar e escrever sobre aquilo, pensar, refletir. Antes, quando eu era mais jovem, eu achava que era tudo inspiração, que ia baixar a música e ia ficar pronto. Depois eu percebi, até foi curioso falar isso, mas o Renato Teixeira me falou isso um dia. Para mim é 5% inspiração, 95% é transpiração. É que esse 5% de inspiração, ele é forte, né? Ele tem um grande peso. Essa música foi assim, ela foi rápida, mas a ideia de, e se eu fizer as contas de quantas vezes minha mãe... Ué, dá pra fazer, a música ela tem uma lógica. 9 meses, né, tal. Aí eu falo, 30 vezes me deu parabéns, eu tinha 30 e poucos anos, eu coloquei um número redondo. 60 vezes me deu presente caro, porque 60 vezes, 2 vezes por ano, aniversário e Natal, mesmo quando não podia dar. E umas 100 vezes todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. Eu falei, deixa eu pegar coisas que vão aumentando. Então, foi um processo mesmo de transpirar em cima daquilo, né? Então, eu costuma funcionar assim. Algumas músicas são mais inspiradas do que transpiradas. Mas todas têm essas duas coisas. Eu acho um tema, o grande tema, mães. Mas não é isso que brilhou meu olho. O que brilhou foi fazer as contas de quantas vezes uma mãe já repetiu coisas pelo filho. Isso que pá, é o tema dentro do tema. Aí eu anoto, para não esquecer, em um bloquinho de notas. E se eu tiver com o violão, já tento alguma coisa e tal. E aí não tem muita regra. Às vezes eu faço a letra primeiro, mas eu nunca faço a melodia primeiro. Ou a melodia vem junto com a letra, ou eu escrevo a letra e depois eu acho a melodia. Uma melodia que possa ajudar aquela letra, assim, né? Então essa música, ela foi bem, ela teve um lado bem de pensar, o que mais? O que minha mãe fez mais de 5.000 vezes? A rezar para eu chegar inteiro em casa, incontáveis vezes, né? Talvez ela faça isso todo dia. Eu tenho 30 anos, quantos dias tem um ano? Ah, então legal, isso aí dá para pôr já um número maior, né? E agradecer, aí ficou aquela coisa mais lúdica, né? De 1 milhão de vezes. Então começa com 9 meses, aí vai aumentando e chega num 1 milhão de vezes. Acho que esse é o processo que mais funciona, respondendo bem diretamente a sua pergunta. Eu acho um grande tema, um tema dentro do tema com um insight diferente, e aí depois eu transpiro em cima disso. E você, na verdade, você traz bastante a fala, eu pelo menos sinto assim, o quanto você traduziu o mundo feminino, né? É só. Das mães, das mulheres. Pois é até uma coisa que às vezes eu não reparei tão diretamente, mas se você for. Agora, você falando isso, né? Você é incrível como é, claro que percebe às vezes uma coisa que eu tô há 40 anos sem perceber, e você em 20 minutos. Você não tinha percebido? Eu Porque, acho que. assim, uma das coisas que aí eu te stalkeei, né? É assim, uma das coisas que me chamou a atenção, você fala, e eu acho que a mulherada, assim, se sente representada por você. Eu me sinto, né? E lisonjeada, por exemplo, agora que você escreveu, cantou essa música como filho, né? Assim, eu me senti representada. Eu sempre senti, né, essa, como que eu posso dizer, talvez essa sensibilidade de me aproximar bastante das mulheres da minha vida e de conseguir entender, compreender, mas eu achava que eu poderia talvez fazer isso com o meu filho também, com
meu pai também, quantas pessoas também, mas quando você fala isso, eu até me falo, nossa, olha, meus pais separaram, eu era bem pequeno, meu pai mudou de cidade, sempre foi muito presente no possível, mesmo assim, mas fisicamente era menos, porque ele mudou de cidade, vinha todo fim de semana, vinha uma vez por semana no meio da semana ainda, mas aí eu tenho duas irmãs do primeiro casamento, mais uma do segundo e mais uma do terceiro do meu pai. Tenho quatro irmãs. Aí uma moça trabalhou em casa, depois morou em casa, ajudou muita gente, é como se fosse uma tia muito especial, precisou também de um lugar, ela ficou em casa. Outra mulher. E aí estudei psicologia, na minha turma tinha um professor ou uma professora e 60 mulheres professoras, né, ali me ensinando muito. Então talvez eu deva isso muito mesmo a essas mulheres da minha vida, né? Minha mãe, em primeiro lugar, minha avó Bem-vinda, que era o nome dela, Bem-vinda, também ganhou música. E a psicologia, de modo geral, eu acho que a psicologia me despertou isso. E talvez seja também um pouco de mim, né? O lado feminino aflorado, assim. Talvez E seja. Que bom. também, mas você trouxe que você aprendeu, até porque teu pai tocava bastante violão, né? O Uhum, sim. lado dele, eu acho que talvez tenha sido, né, esse dom que você tem, né? É o lado masculino, né? Mas pela convivência com o feminino, Sim. E o né? meu pai é bem parecido. Meu pai trabalha com finanças e tal, mas é super poético. Ele canta no coral da cidade, ele toca Uau, flauta, violão, toca piano. Ele tem 66, 67, e ele tá cantando no coral lá. Viajou para fora do país cantando com o coral da cidade, tá super feliz. Já tocou vários instrumentos, tá? Eu trabalho com números, mas ele é super de fazer graça, piada. Fazia paródia quando era pequenininho, ele fazia paródia com coisa de fralda, assim, pra minha irmãzinha. Eu lembro dele fazendo música pros filhos. Então, isso tá muito. Um dia eu falei, pai, você já reparou que tudo que você brincava comigo virou minha profissão? Até paródia de brincadeiras, tocar violão de brincadeira. Eu ganho a vida fazendo paródia, compondo. Aí ele falou, olha só, se eu tivesse roubado brincadeira na sua frente, que perigo que teria sido. Aí se eu tivesse o quê? Que sumiu? ele falou, se eu toquei violão de brincadeira, você virou um músico profissional, se eu tivesse roubado um lápis de brincadeira, você poderia Uau, virar um ladrão profissional? Aí eu fiz a música para ele que chama Copiei Você, uau. que é valorizando os bons exemplos. Porque talvez, posso cantar um pedacinho dela? Talvez o exemplo não seja a melhor forma de educar, não. Talvez o exemplo seja a única forma de educar. Pai, olha só o que eu sou, é o que você me ensinou. Mesmo sem perceber, tudo que eu sei fazer de bom, copiei de você. E claro que eu queria valorizar e honrar meu papai. Você dizia, filho, aonde você vai? Que horas vai voltar? Quem vai te acompanhar? Me ensinou a amar. E quando esteve longe, nunca deixou de cuidar. Passa o tempo, as coisas vão invertendo, né? E hoje eu digo, pai, aonde você vai? Que dia vai voltar? Quero te acompanhar. Também não quero ficar nem um dia mais sem te encontrar. Não sei até onde vai a vida aqui na terra, pai, mas sempre vou sonhar os sonhos teus. Eu posso confiar no teu amor, se eu posso te chamar no mesmo nome que eu chamo Deus. Pai, olha só o que eu sou, é o que você me ensinou. Maravilhoso. Copiei de você, chama essa música. Copiei de você. E a gente copia tudo, né? Aqui eu estou valorizando os bons exemplos, mas é claro, a gente copia até aquilo que às vezes a gente não quer copiar. O pai não quer que a gente copie, a gente também copia.
E meu professor de filosofia, Karina, na primeira aula de filosofia, em 2003, ele me falou: os filhos são sintomas dos pais. Era o Tozinho, ele faleceu ano passado. Antônio Tozinho. Ele falava assim, daí eu falei, então, se eu sou a gripe, meu filho é o nariz escorrendo? Ele falou, é isso. É um sintoma. Não que esteja fadado a gripe do pai, o filho nunca mais vai curar dessa gripe, não é isso. Mas ele falava de um jeito assim, também um pouco poético, mas que me marcou bastante, né? Então, que sejamos os bons sintomas, né? E como pessoa, que música que você ofereceria para você? Porque eu entendo assim, você não é sem o outro, obviamente. Você sempre está fazendo as músicas para as pessoas. Você tem alguma música que você fez para você ter uma boa conversa contigo? Olha, eu fiz uma música para mim que chama Vida Preferida. Eu fiz numa segunda-feira. As pessoas até me perguntavam, nossa, Rafa, parece que essa música ela tem uma coisa até com a morte. Eu falei, como assim com a morte? Porque você tá falando que tem que aproveitar, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Eu falei, não, mas morrer a gente vai um dia só. A gente vai, mas é um dia só, né? E os outros todos, né? A minha ideia às vezes eu passo na frente de um velório e eu sinto uma coisa estranha de vontade de ir lá para eu lembrar que esse é o fim de todos, para eu lembrar de fazer tantas outras coisas antes. Não é para ser mórbido, pelo contrário, é para a gente trazer essa pulsão tal. Mas aí fica essa presença do, poxa, por que a gente não dá valor quando tá ali? Por que a gente espera o show tá acabando para a gente falar, aí a pista vai lá e enche? Por que o time que tá perdendo começa por os atacantes no final do segundo tempo? E aí eu tinha isso comigo, sabe? Uma coisa meio medo de perder as pessoas e tal. Aí eu fiz essa música pra mim. Nunca tinha pensado que eu tinha feito pra mim, pra falar a verdade. Mas quando você falou, me veio ela à cabeça. Pra eu me lembrar todo dia, não precisar ir num velório, né? Que coisa esquisita, né? Precisar ir num velório pra lembrar disso. Não precisa. A música era pra eu lembrar que sempre é a última vez que a gente tá fazendo algo. E aí é a primeira vez que vai fazer um outro algo. É a última vez que eu tô com você aqui nesse dia, desse jeito, nesse formato. Espero que tenha muito doido. E a música fala assim, vou usar a roupa nova na segunda-feira. Porque eu nunca sei se eu vou ter a semana inteira. Na era do descompasso, chegou a hora do abraço. Que é uma tecnologia poderosa, né? Que a gente tem um abraço e às vezes a gente tá com ele ali, tem direito e não usa, né? E aí a música fala, chega a hora de pensar que um dia eu vou embora e o coração quer saber o que fazer agora. Olha a sua volta, os anjos que a vida mandou. Diga como é o seu amor. Não espere a música ou a vida acabar. Acho que foi um jeito de eu me perdoar, assim. Talvez. Tô falando isso, mas tô pensando agora, viu, Karina? De tudo bem você ficar pensando isso e ter medo, às vezes, de perder os momentos. Isso é sinal de que você quer aproveitar. Então, escute o seu coração, antes de tudo, porque talvez ele te diga algum dia, guarda essa roupa. Não precisa usar essa roupa nova agora, não precisa sair que nem um louco fazendo tudo. Mas escute seu coração. Vai ter vezes que ele vai dizer, vai e faz agora. Aí você não pode deixar para depois. Chega a hora de entender algumas coisas novas e o coração vai saber agora o que fazer. Olha em volta outra vez, quanta gente te quer bem. Diga obrigado também. Não espere a música ou a vida acabar. E o refrão pra acabar. Vou usar a roupa nova na segunda-feira. Eu nunca sei se eu vou ter a semana inteira. Na era do descompasso, chegou a hora do abraço. Vou ficar um pouco mais. Não
espere a música ou a vida acabar. Que coisa linda, que coisa linda. Obrigado. Rafinha, hoje Nossa, você se sente assim, psicomúsico? olha, me sinto sim. Me sinto quando falava isso na faculdade, né? Eu ficava meio assim, não, gente, não. Calma, né? Era tão novinho. Mas hoje sim, eu acho que juntou assim o que eu me propus a estudar, né, durante bastante tempo, também com o que eu sentia de mim, assim, por que a psicologia foi tão presente em mim, tinha tanta vontade de estudar psicologia, mesmo assim, o sonho da música, né, tinha aquela coisa, e ainda tive o sonho de jogar futebol, cheguei a jogar, assim, até os 15 anos, num nível que as pessoas falavam que eu talvez tivesse chance, passei numa peneira lá do Bragantino, e joguei federado lá no salão, então ainda tinha o futebol, tinha a música, mas a psicologia me mordeu antes de eu saber o que era. Então, sim, eu acho que hoje eu me sinto um psicomúsico, talvez mais. Não sei qual veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas estão ali. Eu acho que o legal é quando a gente consegue articular todas as coisas que a gente vai fazendo, que a princípio poderia dar um certo, né, impasse, que você teria de seguir um lado e outro, né, e assim eu vejo uma integração muito bonita em você. Né, eu vejo leveza, eu vejo profundidade, né, e você utilizou o canal da música realmente para ser um porta-voz do lúdico, da leveza, né, isso é bacana, né, porque até assim eu te ouvindo, que delícia, né, ter a tua presença musical, né, porque eu acho que isso diz muito sobre você. Ai, feliz de ouvir de você isso, não é para ficar aqui assim, né, te elogiando, mas eu não consigo não fazê-lo também. Ouvindo de você é um incentivo importante. Né? Muita gente fica, né? Às vezes eu fico fazendo tantas coisas, eu penso, será que eu sei o que eu faço? Você faz o quê? Ah, você faz paródia, mas você compõe, mas você é psicólogo, mas você faz palestra, mas também já compõe por encomenda, mas também já cantou canta na noite, tem um show. Então, e às vezes a gente se sente, né, nossa, será que há esse impasse, como você disse? Quando eu escuto você falando isso, eu sinto, não, eu tenho sim uma identidade, né, que é juntar essas duas coisas e que elas estão claras e com um propósito ali, né? Eu acho que isso não pode sair do nosso colo, né? E neste momento sinto que estou fazendo isso e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque primeiro, né, eu tenho uma frase que vai ser o título do meu próximo livro, A Vida é Arte que Leva Tempo. Você com a sua arte, né, pôde trazer muita serenidade, né? Eu acho que deu para perceber que eu estou bastante rouca. Muitas vezes a vida e as existências não conseguem falar do jeito que elas podem falar. Eu estou trazendo o meu exemplo, tá? É, e muitas vezes com a sua música, você vai dando voz, ritmo e tom para algumas pessoas que não conseguem interpretar o que elas sentem. Profundo, né? E eu me sinto privilegiado, assim, de ter, conseguir, né? Porque a música é a música, né? Ela é por si só já uma arte, né? E se eu consigo usá-la, eu tenho que estar a serviço dela, né? Eu sou servo, né, da música, eu sou funcionário dela, então tenho que usá-la bem. Realmente, né? Abre algumas janelinhas assim no cérebro quando entra uma música que às vezes a gente não conseguia abrir de outro jeito, né? Você sabe melhor que eu, né? Tira a música de um filme, é outro filme, né? Ah lá, tira a água, porque é isso que eu estou trazendo. Você viu que depois que eu falei com você, eu estava segurando, até falei mais rápido para tossir. Aí fechei o microfone. A música tem essa capacidade de você dar fluidez. Nossa, que frase linda que você falou. A vida é a arte que leva tempo. É, aqui, ó, minha tatuagem. De um livro? É, vai ser o título do meu próximo livro. Nossa, maravilhoso. É, É a arte que leva tempo. E não fica custoso olhando isso, leva tempo. Mas é a arte que leva tempo, né? E a arte, ela precisa ser, ela é a caminhada, né?
E leva tempo. Eu acho você tão integrado, sabe? E é bonito isso, né? Porque do super id, né, que você tinha uma banda, um professor, hoje você tem uma autoria, né? Você ocupou o lugar que não deixa também de ser da psicologia, mas uma psicologia bastante ousada, né, de trazer essa integração. Você juntou a arte, então precisou ser e ter uma grande pitada de ousadia, né, Rafinha? Você recebeu alguma vez alguma crítica de alguém? Olha, diretamente não, mas eu confesso que eu muitas vezes converso sobre isso aqui em casa. Com a minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso e tal, e eu me sinto muito responsável. Eu tenho um pouco de. Eu já tive momentos que eu fui fazendo muito intuitivamente, né, assim, com leveza e tal, mas eu penso, eu tenho uma responsabilidade, né? Como que eu subo num palco, entro numa coisa muito profunda e vou embora? E às vezes eu falava, será que alguém não pode ver isso, né? Porque tenho o meu diploma como psicólogo, será que alguém, né? Então, talvez me critiquei, me cobrei, mas depois de muito fazer, né? Mas sempre também com cuidado. Quando eu vou falar de algum assunto mais profundo mesmo, eu já cheguei até a fazer de forma multidisciplinar, ou até com colegas que são mais do ramo de algum assunto, até a gente conversou sobre, olha, quem sabe uma música para o Setembro Amarelo, eu sinto uma responsabilidade muito grande. Fiz uma música para mães atípicas. Eu conversei, eu fiz junto, em parceria com uma mãe atípica. Porque no caso eu não sou um pai, eu sou um tio atípico, mas não é a mesma coisa. Então, eu não recebi uma crítica direta, não, mas eu acho que eu até, no fundo do coração, se ela fosse gentil, eu ia gostar, porque ia validar um pouco, assim, essa minha preocupação. Mas você nunca tinha olhado pelo lado da coragem, assim, que você trouxe. Isso é incrível, né, Karina? 40 minutos, você já me falou umas 3 coisas que valem uma terapia de um ano aqui. Porque eu fico me cobrando, né, às vezes, e olha só, é uma rodinha ali, né, que às vezes precisa para romper alguma coisa mesmo. Talvez o superego esteja falando muito alto para você, né? Eu vou Mas tocar assim, lá um pouquinho. mas eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo o pior inimigo da gente, né? No sentido da gente criticar. Mas eu acho que desde o primeiro momento em que eu te ouvi e te vi palestrando, eu vi uma maestria, né, que é bem diferente daquela que eu trabalho dando palestras, né? Você juntou realmente essa arte. E eu acho que é para poucos, né? Porque você tem esse dom peculiar de, primeiro, tocar o violão, fazer a música, né? E assim, isso é muito bonito. E eu acho que é interessante. Olha que susto que dá, né? Porque Acho você que cortou deu uma meu áudio. cortada, mas não Desculpa, tem problema, Karina. Eu não porque sei se você está me ouvindo. eu tô. Você está me ouvindo? Cortou meu áudio. Estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Seu. Não, estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? E olha só como é que eu estou falando. E a gente vai incluir esta parte, tá? Sim, agora eu estou te ouvindo. A gente vai incluir essa parte. E olha que interessante que eu estava falando da tua maestria e do teu jeito, né, de você incluir a música, incluir realmente as coisas que vão acontecendo. Eu não vou editar esta parte, porque a vida ela é isso. Ela traz algumas situações inesperadas, ela traz a falta de imagem, mas isso não quer dizer que a gente não precisa incluir. A gente inclui a ausência, a gente inclui as críticas, a gente inclui todos os momentos em que a gente se duvidou. Você falou assim, Karina, desculpa, você falou 2 vezes, né? Caiu meu áudio, acho que caiu meu vídeo, cortou meu áudio, cortou meu vídeo, e eu continuei falando. Porque é isso, na vida, um não pode abrir mão do outro. E aí a gente faz a vida continuar, porque assim é música também, né? A Tá certo. música, ela é um encadeamento. Eu sou filha de
uma professora de música, né? Então, Hum, assim, eu cresci na música, então por isso que, assim, eu me encantei também pelo teu trabalho, que porque eu lindo. vejo que a música não é quando ela só tá tocando. A música é tudo que ela vai deixando pra gente, sabe? Então, assim, eu vejo tanta riqueza. Eu vou pedir para você nunca se duvidar, tá? E eu vou falar muito sério, assim, eu acho que você tem um potencial que eu não dou ponto sem nó, sabe, Rafinha? E eu não faço elogios à toa. Então, se um dia você duvidou, eu vou falar para você que você possa levar a tua arte e a nossa psicologia sempre desse jeito tão lindo que você faz. Né? Quero que você fale um pouquinho sobre palavras, porque você sabe que eu trabalho com pessoas, às vezes, que perdem a esperança. Né? Queria que você falasse um pouquinho de palavras que podem trazer esperança para as pessoas continuarem mais uma vez, mais um dia. Uma vez eu conversei com um grande poeta que estava contando como que ele compôs uma música junto com outro poeta. E esse grande poeta é o Renato Teixeira e o outro poeta é o Almir Sater. Eu estava com o Renato. E a gente estava falando sobre a canção Tocando em Frente. Eu sempre cantei essa música, mas eu achava ela bonita e profunda, mas imagina, escutar o autor contando sobre ela, né? Eu estava ali me sentindo um aluno no primeiro ano, ali na primeira aula. E ele falou assim, Rafinha, a frase que eu acho mais bonita é aquela que fala que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Aí ele falou assim, imagina se não chovesse. Eu falei, pois é. Ele falou, não, imagina se não chovesse. Como que seria? Eu falei, talvez algumas tempestades não iam vir, né? Então, talvez o mundo fosse mais colorido. Às vezes, num dia chuvoso, a gente fica até meio triste. Ele falou, mas o que acontece quando a chuva vai embora e o sol volta? Eu falei, quando a chuva vai embora e o sol volta? O arco-íris? Pois é. E o que acontece quando o arco-íris aparece na nossa vida? No nosso dia, na nossa janela? Eu adoro, eu fico entusiasmado, eu chamo todo mundo para ver, eu quero tirar foto. Ele fala, é o extraordinário, né? O extraordinário, ele só aparece se tiver tido a chuva. Se o mundo fosse feito só de sol, a gente nunca ia ver o arco-íris. Nossa, que coisa mais linda, né? Eu falei, uau, né? Porque é difícil amar a tempestade, né? Ainda mais quando você tá no meio dela. Mas eu creio de coração que a gente tem que ter a lembrança de que, claro que nenhuma chuva dura para sempre, a gente sabe disso, mas no meio da tempestade vai dizer para quem está no meio da tempestade, calma, a chuva não vai durar para sempre, de repente está ali 3 anos de chuva na vida da pessoa e ela falou, mas cadê esse sol? Foi aí que eu fiquei pensando que na verdade não é que o sol foi embora, né, Karina? Claro que é tudo uma metáfora, mas o sol ele não vai embora, né? Ele está sempre no mesmo lugar, ali parado. A nuvem que passa, o planeta que gira, o sol ele não vai embora. Agora, quem persiste a tempestade e, e vê o sol voltar, né? Mesmo que com essa esperança de calma, o sol vai voltar, o sol vai voltar. Essa pessoa é a única que consegue ver o arco-íris. Então, ainda bem que existem as tempestades. Sei que se você estiver dentro de uma agora não vai ser tão simples ouvir isso, mas nenhuma chuva vai durar para sempre. E por mais que você não encontre o sol por aí, tem um sol que, por mais que ele esteja um pouquinho apagadinho assim, ele nunca vai morrer, que é o sol que existe dentro de nós. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. E cada um de nós compõe sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E viva a poesia. Rafinha, obrigada pelo show que você deu pra gente. Obrigada pelos momentos de serenidade. Ai, que delícia ouvir você. É um artista nato, é um psicólogo profundo, é uma pessoa que ousou, que copiou, que aprendeu, que é porta-voz do mundo feminino, das mães, das mulheres, das mães atípicas. É aquele menino que viveu sem a presença do pai perto, mas com a presença da arte dele, e fez disso realmente uma grande riqueza. Que bonito. Obrigado, Karina. Foi, nossa, um presentão. Deixou uma sementinha poderosa aqui dentro de mim, que às vezes a gente acaba. Eu falo tanto sobre escutar o próprio coração, né? Eu faço esse exercício, mas às vezes alguém precisa aumentar o volume dele, assim, né? Você fez isso hoje. Obrigado. Que delícia, que delícia. Tá? E provavelmente eu espero que você, com a sua história, com a tua vida, com a sua música, possa também ter tocado, né, nos corações das pessoas que nos assistem. Então, agradeço muito cada pessoa que está nos assistindo. Também eu não posso deixar de agradecer a pessoa que mais me apoia para continuar esse programa, que é a Gabi Mello, que está nos bastidores. Normalmente eu peço para que ela suba, mas ela, até porque ela não está de um jeito, num lugar aí, né, ela parou, na verdade, eu preciso contar para vocês, que ela parou, né, num lugar para me ajudar no programa. Então, para vocês verem o quanto que a gente precisa do outro para as coisas acontecerem. Então, principalmente em momentos de desesperança, a gente precisa saber que a gente precisa contar com algumas pessoas, e sempre tem um anjo bom aparecendo. Então, olha, vou aumentar o teu som. Obrigada pelo teu potencial, Rafinha. Gabi, muito obrigada por me acompanhar. E, gente, muito obrigada por sempre, né, estarem aqui nos prestigiando nesse programa Café com Karina. Um grande beijo para todos vocês.